Você já ouviu falar que existem lugares na Terra que muitos acreditam ser verdadeiras portas para o inferno? E não estamos falando apenas de mitos ou lendas antigas, mas de locais reais que podem ser visitados e que até hoje intrigam cientistas, religiosos e curiosos do mundo inteiro. Ao longo da história, diferentes povos enxergaram vulcões, cavernas profundas e abismos sem fim, passagens diretas para o submundo, morada dos mortos e das forças obscuras. Neste vídeo vamos explorar alguns dos lugares mais assustadores e enigmáticos do planeta, que carregam consigo séculos de histórias, rituais e mistérios. E para começar essa jornada, nada melhor do que um lugar onde o próprio fogo nunca se apaga. Um buraco em chamas que já ganhou fama mundial como uma verdadeira porta do inferno. A cratera de Darvaza, um dos exemplos mais assustadores e fascinantes, é a cratera de Darvaza, localizada no meio do deserto do Karakum, no Turcomenistão. Esse lugar é conhecido mundialmente como a porta para o inferno. Imagine um buraco imenso no chão, em chamas incontroláveis que ardem há mais de 5 décadas. Nos anos 70, geólogos soviéticos perfuraram a área em busca de gás natural. O solo desmoronou, revelando uma caverna subterrânea repleta de gás metano. Para evitar um desastre ambiental, eles decidiram incendiar o local, acreditando que o fogo apagaria em poucos dias. Mas o que deveria durar pouco tempo continua queimando até hoje. O resultado é uma visão que parece saída de outro mundo. Um caldeirão em chamas, iluminando a noite do deserto. Se a cratera do Turcomenistão é um espetáculo moderno, o Monte Hekla na Islândia é um exemplo antigo de como a natureza sempre foi associada ao inferno. Durante a Idade Média, os europeus acreditavam que o vulcão era literalmente a entrada para o submundo, suas erupções constantes. Os rios de lava e as explosões violentas faziam com que monges e viajantes o descrevessem como um castigo divino. Crônicas medievais mencionam que almas condenadas eram vistas sobrevoando as chamas do Hekla, até hoje. Moradores locais e turistas falam de uma sensação estranha ao se aproximar dessa montanha, como se realmente algo além da ciência estivesse escondido sob suas camadas de rocha e fogo. Outro lugar que impressiona pela ligação entre lenda e realidade é o vulcão Masaya, na Nicarágua. Durante a colonização espanhola, os conquistadores ficaram aterrorizados ao ver o lago de lava em constante atividade. O brilho vermelho parecia uma janela aberta para o inferno, e os espanhóis chegaram a acreditar que o próprio demônio habitava aquele local. Para afastar o mal, uma cruz foi erguida no topo do vulcão, onde permanece até hoje. Além disso, histórias contam que os povos nativos realizavam sacrifícios humanos ali, oferecendo vidas em troca de proteção. A cada erupção, o Masaya reforça sua reputação de ser um portal para forças além da compreensão humana. Não apenas vulcões, mas também cavernas ganharam essa fama ao longo da história. Na cultura maia, existia a crença no Xibalba, o reino dos mortos, que seria acessado por meio de cavernas e cenotes poços naturais, que até hoje estão espalhados pela região da América Central. Para os maias, esses lugares não eram simples formações geológicas, mas passagens sagradas para o submundo. Muitos rituais eram feitos nessas cavernas, e arqueólogos já encontraram restos humanos e artefatos usados em sacrifícios. A caverna de Akhtun-Tunishil-Muknal, em Belize, é um exemplo disso. Lá, foi encontrado o esqueleto de uma jovem, coberto por cristais que brilham com a luz, sendo apelidada de donzela de cristal. Para os antigos, ela foi uma oferenda ao submundo, reforçando a ideia de que aquele espaço era de fato uma porta para outra dimensão. Na região da antiga cidade de Herápolis, na Turquia, existe um local conhecido como Plutônio, dedicado ao deus romano do submundo. Esse templo foi construído sobre uma fenda geológica de onde escapam gases mortais. Animais que se aproximam do local caem mortos rapidamente, e sacerdotes da época usavam isso como prova de sua ligação com o além. Eles entravam no local e saíam vivos porque conheciam pontos de ventilação seguros. Mas para o povo comum, era um milagre, ou um sinal de poder divino. Não é de se admirar que esse lugar tenha sido considerado uma porta literal para o inferno, onde os deuses e os mortos poderiam se manifestar. Com o tempo, o Plutônio se tornou não apenas um templo, mas também um local de rituais sombrios. Relatos históricos descrevem que animais eram sacrificados no local, jogados dentro da fenda, para oferecer suas vidas ao mundo dos mortos.
Alguns textos sugerem até mesmo que pessoas poderiam ter sido usadas como oferendas em tempos mais antigos, embora não haja provas arqueológicas diretas disso. O que se sabe, com certeza, é que peregrinos vinham de várias partes do Império Romano para testemunhar os rituais do plutônio, atraídos pelo mistério e pelo medo que ele inspirava. No Japão, o Monte Ozori, que significa literalmente Monte do Medo, é conhecido como uma das mais fortes representações de passagem para o mundo dos mortos na cultura budista japonesa. O local é um vulcão cercado por lagos de água ácida e solos sulfúricos que exalam cheiro de enxofre constantemente. Monges budistas realizam cerimônias no local, acreditando que as almas dos mortos passam por ali em sua jornada. Para os visitantes, a atmosfera pesada e a paisagem desoladora criam a sensação de estar em um lugar realmente ligado a algo além da vida. É impressionante como diferentes culturas, sem contato entre si, criaram interpretações semelhantes ao redor do mundo. E não podemos esquecer as Hellfire Caves, na Inglaterra, associadas a sociedades secretas e rituais obscuros. No século XVIII, a elite britânica se reunia nesses túneis subterrâneos para realizar festas e cerimônias que envolviam símbolos satânicos, blasfêmias e práticas consideradas pecaminosas para a época. Os encontros eram promovidos pelo famoso Sir Francis Dashwood, fundador do chamado Clube do Fogo do Inferno, um grupo que ficou marcado por sua extravagância, seus banquetes regados a bebidas e suas práticas nada convencionais. Dizem que nesses encontros, membros da nobreza britânica realizavam encenações profanas, invocavam figuras demoníacas e até mesmo satirizavam ritos religiosos, em um ambiente cercado de luxúria e mistério. As cavernas em si foram escavadas no século XVIII para extrair giz que seria usado em construções, mas ganharam uma nova função quando foram transformadas em cenário para as reuniões secretas. A atmosfera subterrânea, as longas passagens escuras e os salões escondidos criavam um cenário perfeito para alimentar o imaginário popular. Ao longo dos séculos, muitas histórias de aparições, sons inexplicáveis e sensações de presença sobrenatural se acumularam, transformando as Hellfire Caves em um dos pontos turísticos mais enigmáticos da Inglaterra. Até hoje, visitantes relatam arrepios, sombras estranhas e até mesmo vozes ecoando nos corredores. Para alguns, tudo não passa de sugestão psicológica, mas para outros, esses túneis continuam sendo uma verdadeira porta para o inferno, não apenas pela sua história sombria, mas também pela energia misteriosa que parece nunca ter abandonado o local. É curioso perceber como fenômenos tão diferentes, vulcões, cavernas, lagos de enxofre ou simples passagens subterrâneas foram unidos por um mesmo imaginário. A ideia de que há portais na Terra que conectam o nosso mundo a um plano desconhecido, assustador e, para muitos, maligno. Parte disso pode ser explicada pela ciência, com gases tóxicos, atividades vulcânicas e ilusões criadas pelo medo. Mas o impacto cultural e espiritual desses locais vai muito além. Eles são símbolos do eterno confronto humano, entre a vida e a morte, entre o céu e o inferno, entre a ciência e o mistério. E aqui fica a pergunta: você teria coragem de visitar algum desses lugares? Entraria em uma caverna que povos antigos juravam ser um portal para o inferno? Ou ficaria apenas observando de longe a cratera em chamas do Turcomenistão? Conta aí nos comentários qual dessas portas você gostaria ou jamais teria coragem de conhecer. E se você gostou dessa viagem pelos lugares mais enigmáticos e sombrios do nosso planeta, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos que também amam mistérios e, claro, se inscrever no canal Teoria do Vazio. Aqui sempre trazemos conteúdos que exploram o desconhecido, o assustador e o fascinante. Até o próximo vídeo.